Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus, né? Hoje nós vamos estar meditando aqui no Evangelho de São João, capítulo 14, né? Dos versículos 17 em diante. Mas nós vamos fazer a leitura da mensagem inteira porque ela é muito rica, muito abrangente e é importante que assim nós façamos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador,
O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamo-nos daqui. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esta palavra, irmãos, o Senhor Jesus disse aos apóstolos, né? Ali no Monte das Oliveiras, na noite em que o Senhor foi traído, né? O Senhor passou para ele ali as últimas instruções, né? E esta palavra foi dita aos apóstolos, né? Exatamente da forma que ela está sendo, que nós acabamos de ler aqui agora, né? E é o São João, é o Evangelho de João, né? Evangelho de João, capítulo 14, né? E nós vamos estar meditando aqui nas referências desse capítulo, né? Do versículo 17 em diante. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que diz o seguinte: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está com vós, e está em vós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a referência desse versículo diz exatamente o seguinte: habita convosco e está em vós. Cristo declara que o Espírito Santo habita agora com os discípulos e lhes promete que futuramente ele estaria em vós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A promessa do Espírito Santo para habitar nos fiéis cumpriu-se depois da ressurreição de Cristo, quando ele assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, né? Isso se deu exatamente quando o Senhor Jesus, após ter ressuscitado, né? Na aparição dele às irmãs, ele disse para as irmãs: vai, diga aos meus irmãos que eu irei diante de vós para a Galiléia, e lá me vereis, né? E assim aconteceu, e eles foram, e o Senhor Jesus foi para lá, e chegou e estava os 11 reunidos, né? O Senhor Jesus entrou com a porta fechada, sem ninguém abrir a porta, ele entrou, né? E se apresentou diante deles, né? Perante eles, e saudou-os, né? E disse para eles, né? Trouxe a mão na boca, o queixo, e soprou em direção deles, recebei-os, soprou e disse, recebei o Espírito Santo, né? Então, naquele momento, eles receberam o Espírito Santo do Senhor, que o Senhor soprou sobre eles, né? Então, isso mostra para todo aquele e aquela que pensa que tem o Espírito Santo, que não aceitou Jesus ainda, que não é dessa maneira, né? O Espírito Santo, o Senhor Jesus concedeu aos apóstolos, nem mesmo eles estando com ele durante 3 anos, ele não tinha ainda dado a eles o Espírito Santo, né? Ele não tinha ainda dado a eles, eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Não é o batismo com o Espírito Santo, não. O batismo foi depois, mais adiante ainda, né? O batismo foi depois de 10 dias, que ele disse para os discípulos, né? Para os apóstolos, né? Ficai em Jerusalém, até que do alto vos recebeis poder, né? E eles ficaram 10 dias em Jerusalém, ali trancado, né, trancafiado dentro de uma casa, né, ali de um local onde se abrigava uma quantidade boa de pessoas, né,
E ficaram durante 10 dias ali dentro, em jejum e oração, né? Orando ao Pai, clamando. É claro que eles não jejuaram 10 dias, não é isso que eu estou dizendo. Eu disse que eles jejuavam e oravam ali o tempo todo, aguardando receber o batismo com o Espírito Santo, né? E isso durou 10 dias para que eles recebessem, para que eles fossem batizados com o Espírito Santo, né? E foi algo assim, um acontecimento tão espantoso para aqueles que viram e ouviram, né? Que eles acharam, o povo que estava de fora, né, ao redor, que ouviu aquele barulhão todo, né, pensavam que os apóstolos estavam enlouquecidos, né, que eles tinham enlouquecido, porque falavam todas as línguas que tinha ali de pessoas que estavam em Jerusalém, né, e cada pessoa ouvia os apóstolos falando em línguas, falar na sua língua, eles falavam, mas como é que pode ser uma coisa dessas, né, e a palavra afirma que os apóstolos naquela noite, né, tinha ali 120 almas e foram todas batizadas com o Espírito Santo do Senhor. E a palavra afirma, né, que falavam nas mais variadas línguas estranhas que pode existir. Né? Todas as línguas. Estranho para quem não conhece, mas é a língua dos homens, né? Língua dos homens e dos anjos, né? Então, de modo que aí isso aconteceu 10 dias depois que eles estavam ali trancafiados em Jerusalém, né? Não foi na hora que o Senhor Jesus soprou sobre eles, naquele momento eles receberam o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo, que é algo mais profundo ainda, né? Depende de uma busca incessante, né? De corpo, alma e espírito, santificação. Aí que eles, após 10 dias, eles conseguiram receber o batismo no Espírito Santo, para ficar corajosos, poderosos, né? Como eu sempre falo, poderoso embaixo da potente mão de Deus, porque o poder que nos dá o Espírito Santo é porque ele está em nós, o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, né? Do Deus Pai, do Deus Filho, Deus Divino e Espírito Santo, né? Porque agora o batismo com o Espírito Santo, quem nos concede esse batismo é somente Jesus, somente ele pode batizar o crente com o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Receber o Espírito Santo, o crente recebe logo após sair das águas batismais, ele já recebe o Espírito Santo, né? Naquela imersão do batismo nas águas, ele já recebe o Espírito Santo, né? Agora, ser batizado com o Espírito Santo, aí depende da condição daquele crente, né? A condição dele de santificação, de busca de corpo, alma e espírito, né? E aí, do verso 17 em diante, está escrito o seguinte: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. O Senhor Jesus falava dele próprio, porque ele tem o Espírito Santo, né? E habitava com eles, né? O Senhor habitou com os apóstolos durante 3 anos, né? Vós conheceis, porque está em vós e habita convosco, né? Porque o Senhor concedeu a eles e ele habitava com eles o tempo todo, né? E aí diz o seguinte, né? Cristo declara que o Espírito Santo habita agora com os discípulos e lhes promete que futuramente ele estaria em vós, né? Que seria após o batismo. Promessa do Espírito Santo para habitar nos fiéis cumpriu-se depois da ressurreição de Cristo, quando ele assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ver em João, capítulo 20, versículo 22, nota. A seguir, Cristo lhes ordenou aguardarem uma outra experiência no Espírito Santo, que lhes daria grande poder para testemunhar, né? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Atos, capítulo 1, versículo 5 até o 8, né? Capítulo 2, versículo 4. Para a operação do Espírito Santo na regeneração do pecador. Ver o estudo
A regeneração dos discípulos, página 1613. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ainda seguindo no verso 17, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vós recebeis, vós o conheceis, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós, porque habita convosco e estará em vós, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Espírito Santo é chamado o Espírito da verdade. Capítulo 15, versículo 26. Capítulo 16, versículo 13 do Evangelho de João. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 1 João, confira em 1 João, capítulo 4, versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Porque ele é o Espírito de Jesus. Olha que lindo a afirmação aqui que a palavra fala, né? O Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus. É coisa maravilhosa, né, irmãos? A gente buscar o conhecimento, né, que provém do Senhor Jesus, né, e o entendimento que o Senhor nos dá, né, dessa dádiva tão gloriosa, né, que é o Espírito Santo do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque ele é o Espírito de Jesus, que é a verdade. Capítulo 18, versículo 37. Instrui quanto à verdade, expõe a mentira. Atos, capítulo 5, versículo 1 ao 9. E guia o crente em toda a verdade. Capítulo 16, versículo 13. Aqueles que querem sacrificar a verdade em favor da unidade, do amor ou outra qualquer razão, negam o Espírito da verdade, que os tais alegam ter. A igreja que abandona a verdade, abandona a seu Senhor. O Espírito Santo não será conselheiro dos que são indiferentes à fé ou a seu compromisso com a verdade. Ele vive somente nos que adoram ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em espírito e em verdade. Capítulo 4, versículo 24. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Né? Vamos repetir isso aqui porque é lindo demais. O Espírito da verdade, que os tais alegam ter. A igreja que abandona a verdade e abandona o seu Senhor. O Espírito Santo não será conselheiro dos que são indiferentes à fé ou a seu compromisso com a verdade. Ele vive somente nos que adoram ao Senhor, em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. 14, 18, né? O verso 14, versículo 18, o capítulo 14, versículo 18 está escrito: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, disse o Senhor Jesus, né? E que diz exatamente o seguinte: voltarei para vós. Jesus se revela ao crente obediente, mediante o Espírito Santo, que torna conhecida a presença pessoal de Jesus com a pessoa que o ama. Verso 21. O Espírito nos torna conscientes da presença de Jesus e da realidade do seu amor. Bênção e socorro. Essa é uma das suas missões principais. É mediante o Espírito Santo que Cristo vive no crente, que por esta razão deve expressar amor, adoração e dedicação a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, né?
14, 21, o Senhor Jesus afirma: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Guardar os mandamentos de Cristo não é uma questão de opção para quem quer ter a vida eterna. João 3, 36. João 14, capítulo 21, versículo 23. João 15, capítulo 8, versículo 10. 10 ao 14. Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49. Tiago, capítulo 1, versículo 22. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 11. 1 João, que é a primeira epístola de João, no finalzinho da Bíblia, lá chegando em Apocalipse já. 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 5. A nossa obediência a Cristo, embora nunca perfeita, deve, porém, ser real. Ela é um aspecto essencial da fé salvífica que brota do nosso amor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Eu falo muito isso, irmãos. Jesus, né? Ele nos atende, né? De acordo, não é de acordo com o número das nossas palavras, a quantidade da oração, né? Não é pela quantidade, sim pela qualidade da oração, né? O que faz a nossa oração ser autêntica, ter qualidade, né? Aqui em conformidade com essa palavra, eu falo muito isto, é a nossa sinceridade. A sinceridade do homem que nasce do coração. É através desta sinceridade que o Senhor nos ouve e nos atende. Ele ouve tudo, tanto quanto nós falamos e dissemos. Ele ouve até o que nós não falamos, até o que nós pensamos, né? Mas responder a nossa oração, né? De acordo com a nossa necessidade, com o nosso interesse e a nossa vontade, depende pura e exclusivamente, primeiramente, da vontade do Senhor, mas partindo da sinceridade das nossas palavras, que brota do nosso coração, né? A nossa sinceridade é algo fundamental. Não temos, não podemos e não devemos esconder nada do Senhor. Falarmos abertamente com Ele como um pai amoroso, o pai que ama o filho, né? O filho que ama, o amoroso, que é fiel e sincero diante do pai, né? Por mais escabrosa que seja o problema que ele tenha cometido, se ele chegar para o pai, né, ali com toda a humildade, né, e chegar para o pai e falar para o pai abertamente o que aconteceu, com toda a sinceridade do seu coração, o pai entende, né? O pai lamenta, o pai chora, o pai ali ele se entristece, mas ele compreende e ele ajuda o filho a sair daquela situação tão escabrosa que o filho se meteu, né? Por causa da sinceridade das nossas palavras que brota do nosso coração diante do nosso Pai, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu falo muito isso, né? E ele, o amor a Cristo, o amor a Cristo é o alicerce da verdadeira obediência. Olha que coisa mais linda, né? O amor a Cristo, o amor que nós temos por Cristo, né? Com a sinceridade, com toda a sinceridade dos nossos corações e das nossas palavras, né? O amor a Cristo é o alicerce da verdadeira obediência. Versos 15 do 21, capítulo 15, versículo 21, 23 e 24, né? João capítulo 15, versículo 21, 23 e 24. Ver em Mateus capítulo 7, versículo 21, nota. Sem amor a Cristo, o esforço humano de guardar seus mandamentos torna-se legalíssimo. Segundo, a pessoa que ama a Cristo e se esforça por guardar de modo correto os seus mandamentos, ele promete amor, graça, bênçãos especiais e sua real presença
no seu interior. Ou seja, quem tem a presença interior de Cristo, né, ou seja, no nosso coração, né, essa pessoa é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, é uma pessoa contente, é uma pessoa vencedora. Eu falo muito em oração, né? Eu falo com o Senhor assim: Senhor, arranca do nosso coração o ódio, o rancor e o ressentimento, a tristeza, a angústia, a dor e o sofrimento, porque não pode ser triste um coração que ama a Cristo, e o teu filho te ama, né? A tua filha te ama. Eu oro muito a Deus dessa maneira, né? E aí não tem jeito de você ficar triste. Você fica, mas não permanece triste, né? Aquele que mora nos nossos corações, né? Ele muda tudo a nossa situação, assim num estalar de dedo, né? É coisa tremenda o verdadeiro amor, o amor puro, o amor sincero a Cristo, né? Glória a Deus. Ele faz reboliço nas nossas vidas de forma assim extraordinária, para que nós possamos ter uma vida feliz, alegre, contente, uma vida farta e abundante, como ele mesmo promete àqueles que o amam, né? 1 Coríntios 15:58. Aliás, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, né? Aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não escutou e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem guardado para aqueles que o amam, né? É realmente coisa tremenda, né, irmãos? Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. A pessoa que ama a Cristo e se esforça por guardar de modo correto os seus mandamentos, ele promete amor, graça, bênçãos especiais e sua real presença no seu interior. Confira no verso 23. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. João 14, versículo 23, né? Está escrito o seguinte, no 14, 23, né? Está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus, né? Faremos nele morada. Os que amam sinceramente a Jesus e obedecem às suas palavras experimentarão a presença imediata e o amor do Pai e do Filho. O Pai e o Filho vêm aos crentes através do Espírito Santo. Ver no verso 18, nota: deve-se mostrar que o amor do Pai por nós depende de amarmos a Jesus e de sermos leais à sua palavra. É um amor incondicional, irmãos. Entrega a sua vida para Cristo, como está lá em Salmos 37, versículo 15, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e que ele tudo fará. Qual o caminho, pastor Israel? O seu caminho que o senhor fala aqui nesta palavra, né? É tudo, né? É a nossa vida. É como se você tivesse montado a cavalo, se é que você já andou a cavalo um dia e conhece, né? Você guia o cavalo através da rédea, você conduz o cavalo no rumo, na direção que você quer através da rédea, né? Então você entrega a rédea para Cristo, né? Entrega a rédea para Cristo que ele vai te dirigir, né? Ele vai te conduzir no caminho reto, né? No caminho do amor, da paz, da harmonia, da prosperidade, no caminho reto, o caminho da retidão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É como você levantar de manhã e fazer uma oração a Deus, agradecendo a ele pela noite de descanso que você concedeu, e você fechar dizendo: Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, os meus projetos e o meu futuro. Entrego, Senhor, nas tuas mãos a minha família e os nossos projetos e o nosso futuro. Ou seja, você entregou nas mãos, você assinou uma carta em branco e entregou nas mãos do Senhor para que ele te conduza. É isto, né? É você crer de todo o coração, né? De toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento.
É isso que o Senhor fala nesta palavra dessa forma, né? A pessoa que ama a Cristo se esforça por guardar de modo correto, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Os seus mandamentos. E ele promete amor, graça, bênçãos especiais e sua real presença no seu interior, né? Confira no verso 23 que diz: viremos a ele e fazemos nele morada, os que amam sinceramente a Jesus e obedecem às suas palavras, experimentarão a presença imediata e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem o Pai e o Filho, vem aos crentes através do Espírito Santo. Verso 18 nota: deve-se notar que o amor do Pai por nós depende de amarmos a Jesus e de sermos leais à sua palavra. O que é ser leal à palavra de Cristo, irmãos? É ser fiel à sua palavra. É ler, buscar o entendimento, ler, medita, procura entender, né? E viver aquilo que você leu, aquilo que você meditou, aquilo que você entendeu, e viver segundo a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra de Cristo, né? Isto é ser leal, é ser fiel, é fidelidade, né? Isso chama-se fidelidade, né? É não fazer nada fora da santa palavra de Deus. Isso é extremamente importante, né? Que nós agiremos dessa forma. Verso 26, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verso 26. O Espírito Santo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Jesus disse. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, aqui fechando já, né, o último versículo, né, dessa mensagem de hoje, né, o Espírito Santo, ele é o Consolador. O Consolador é identificado aqui como o Espírito Santo. Para o crente do Novo Testamento, o aspecto mais importante do Espírito não é a sua grandeza, nem é o seu poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas a sua santidade, seu caráter santo, manifestado na vida dos crentes, é o que mais importa. Confira em Romanos, capítulo 14, versículo 4. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 26. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do